1.67 Guild Wars capítulo 199, R18, Semeando o Diabo Real autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. A primeira vez que Draco penetrou Zayn, ele ainda estava aleijado. Ele era um pouco magro, mas ainda um tanto bonito. Naquela época, Zayn havia sido capturada por Rivetingnit, que a treinou por um curto período para satisfazer os impulsos de Draco até que eles tivessem poder suficiente para copular sem medo. Talvez, surpreendentemente, Zayn realmente estivesse apenas no rank 1, já que Draco ainda conseguia ver sua mente com os olhos de Kaelo reequilibrados. Ainda assim, Draco sabia que se ela quisesse, ela poderia facilmente ter se libertado. Mephisto só precisava enviar uma projeção e Draco seria transformado em pasta. No entanto, Mephisto ficou intrigado com o talento de Draco, e os demônios estavam, por sua própria natureza, extremamente interessados em cruzar com os poderosos. Então, ele enviou sua filha para a tribo Nursal e usou seu poder para alterar suas memórias, permitindo que ela fosse uma delas. Que piada! Porque outro motivo Zayn, um demônio real, estaria envolvido em alguma guerra insignificante nas terras do paraíso. Mephisto estava tão entediado que alguma zona de campo com poucos recursos justificaria a presença de sua filha. Como Draco descobriu, Mephisto enviou Zayn para coletar sua semente e dar à luz um filho com ele, ligando esse gênio do aventureiro imortal ao seu clã, ou pelo menos à sua prole, enquanto os capacitava. Portanto, foi por isso que Draco comentou especificamente que eles eram um bando de palhaços naquela época. Um detalhe importante a notar era que o interesse deles por Draco não vinha de sua linhagem ou espécie, mas puramente de seu talento. Seu talento por si só garantiu que Mephisto enviasse uma de suas 3 filhas preciosas, e até mesmo a mais inteligente e capaz que era Zayn, para o mundo. Como Draco começou sua ascensão ao poder nesta linha do tempo? Foi matando Ratchet, que era uma entidade de rank 5 que possuía o maior poder de combate dos filhos de Mephisto. Como esse tolo de rank 0, nível 1 poderia pular 5 malditas fileiras para matar seu precioso garoto Ratchet? A resposta era simples, ele não podia. Se Ratchet não tivesse sido espancado até a morte, deitado em um beco abandonado de alguma cidade aleatória, em algum reino aleatório, os eventos que se seguiram nunca teriam acontecido. Quem enfraqueceu Ratchet? Como ele acabou nesse estado? Foi porque o sujeito foi atingido pela rejeição do mundo depois de tentar cruzar os reinos. Foi o tipo de rejeição espacial por parte das entidades divinas do universo. Basicamente, conversa ocidental sofisticada sobre uma tribulação celestial. Depois de ficar enfraquecido, Draco aproveitou a oportunidade para matá-lo e todo o resto aconteceu. No entanto, como poderia Zayn estar aqui? Draco se perguntou isso há muito tempo desde que descobriu que ela era filha de Mephisto. Certamente, como rank 1, a rejeição do mundo sobre ela deveria ser exponencialmente mais fraca em comparação com o que Ratchet havia enfrentado, mas não foi chamada de tribulação celestial à toa. Corretores, súcubos, íncubos, diabretes e outros Devilkins estavam presentes neste reino, mas isso foi porque eles vieram aqui no rank 0 e cresceram em poder por conta própria. Zayn não foi enviada para cá no rank 0, ela foi despachada logo depois que o desafio de Draco impressionou seu pai. Seu propósito era apenas lidar com ele. Isso significava que Mephisto claramente pagou um certo custo para mandá-la para cá ilesa. No entanto, logo após capturá-la, Draco foi para a missão única de flora e fauna e retornou muito diferente de antes. Seu corpo foi reconstruído para que sua beleza acima da média se elevasse para desafiar o céu. Seu poder e aura agora eram completamente diferentes. Ele era fisicamente e mentalmente perfeito, com sua linhagem sendo emitida em ondas baixas. Quando Zayn olhou para o novo ele em Vita City Stat, seus objetivos mudaram drasticamente. Ela havia planejado foder Draco até que ele não pudesse mais pensar em nenhuma outra mulher. Ela teria dado à luz seus filhos e então levado todos eles de volta ao reino do diabo para se tornarem um de seus pilares. No entanto, depois de vê-lo, seu objetivo mudou para gerar um filho, mesmo que fosse apenas um, a qualquer custo. Ela até renunciou secretamente à missão de seu pai. Isso se devia em parte ao fascínio de Draco e à promessa de grandeza de sua prole, bem como a forma como ele a via. Zayn era uma súcube e ela sabia disso. Ela estava orgulhosa disso e amava sua espécie.
Ela adorava o efeito que causava nos homens e adorava tentá-los em todos os momentos. No entanto, seus encantos eram quase inaceitáveis aos olhos de Draco, e suas tentações não significavam nada contra ele. Ora, se Rivetingnit não tivesse sugerido isso, ele não a teria mantido, mas a matado. No entanto, ele deixou claro durante a arbitragem imparcial que a apreciava. Ironicamente, ele apreciou a súcubo por sua mente perspicaz em vez de seu corpo assassino. Ainda assim, para uma mulher inteligente, ser reconhecida por sua mente em vez de por seu corpo era algo extremamente satisfatório. Zayn havia decidido que seu caminho seria com Draco a partir daquele momento. Infelizmente para ela, Draco não decidiu adicioná-la ao seu caminho. Como tal, ela recorreu a este plano para encontrar uma abertura. Contanto que ela pudesse pegar sua semente e gerar seu filho, ela se classificaria facilmente entre os 5 primeiros em sua genealogia. Ela sabia que não poderia superar monstros como Rivetingnit e Kari, que eram 2 mulheres que estavam no ápice do mundo em termos de espécie e linhagem. Até Roma estava muito acima dela, apenas por causa de seus genes Ultima Sunt. Ela era muito melhor do que ela, sem mencionar que Roma havia contado a Zayn sobre o soul bond que os dois compartilhavam. No entanto, a menos que Draco encontrasse outra mulher que fosse da linhagem de Monoreal ou Angélica, ela permaneceria insuperável. Draco permitiu que Zayn aprendesse muito conhecimento íntimo sobre ele e suas mulheres porque ele viu a mente dela. Zayn esteve em seu acampamento pelo resto da vida, então não havia a necessidade de jogar. Ele agarrou Zayn e aproximou o rosto dela do seu. Os lindos olhos castanhos claros de Zayn, cheios de nitidez e cálculos infinitos, foram revelados para Draco. Ele sorriu quando a viu e descobriu que cada cálculo e plano que acontecia em seu cérebro agora buscava seu benefício de todas as maneiras. Zayn agora era como Eva, que fazia tudo por ele, só que sem a obsessão de Eva. Ter uma mulher que era uma conspiradora excitava Draco. Na verdade, nem ele, nem Eva, nem Kari, nem Roma foram construídos para planejamento e cálculos verdadeiramente exemplares. Ele estava ciente de que enquanto algo pudesse ser obtido pela força, ele seguiria esse caminho em vez de ser sutil. Nesse aspecto ele era mais demônio do que demônio. Eva era ótima em reunir grandes quantidades de informações e usá-las em seu benefício, mas na maioria das vezes ela também assassinava quem quer que estivesse em seu caminho até conseguir o que desejava. Kari era simplesmente inocente demais para tentar o subterfúgio, e Roma era apenas um pouco melhor que a dragonesa. Até mesmo Sublime era boa em gerenciamento apenas por causa de sua experiência em outros jogos, e não por causa de uma mente calculista. A razão pela qual alguém poderia confundir Draco e Eva como sendo bons em cálculos seria devido ao seu conhecimento futuro, mas sem ele, eles eram normais. Eles eram basicamente como alunos transferidos que podiam se destacar nas aulas porque na escola anterior já haviam repassado o material, mas assim que surgisse algo novo, eles estariam na mesma posição que qualquer outro aluno. O Evildo era naturalmente incomparável em termos de habilidade de luta entre os jogadores, mas eles tinham pontos fortes e fracos. Conspirar não era um deles, embora Draco fosse um demônio. Então, Zayn, estou feliz que você tenha tomado sua decisão. Você se tornará meu por toda a eternidade, para sustentar minhas futuras gerações e fazer parte de minha genealogia. Tenho grandes expectativas para você. Draco afirmou com uma leve curvatura nos lábios. Seus olhos vermelhos pulsantes fizeram o coração de Zayn palpitar, enquanto a excitação a enchia. Ela finalmente teria permissão para atingir seus objetivos. Assim que o fizesse, ela se tornaria parte de sua linhagem. Apenas os deuses sabiam qual seria seu destino. Mas sua mente já havia pintado um futuro onde ajudar Draco a se tornar o imperador de todos significava que ela também poderia se tornar alguém que ficaria ao seu lado. Com o poder de seu filho, assim como de seus meio-irmãos e meias-irmãs da linhagem de Draco, seu domínio sobre este mundo seria absoluto. Zayn não respondeu a Draco, porque ele não estava fazendo nenhuma pergunta. Não, Draco estava simplesmente afirmando um fato. Um fato sobre o objetivo e o futuro de Zayn. Libere sua verdadeira forma. Vou semear você em seu estado natural. Draco ordenou enquanto recuava. Zayn ficou ainda mais animado com isso. Ao permitir que ela assumisse sua forma completa, Draco estava indiretamente dizendo que seu status de demônio não seria mais algo que ela tivesse que esconder. Zayn rapidamente se transformou,
liberando suas asas rosa de morcego e seus chifres roxos. Suas unhas também ficaram mais longas e afiadas, e seu formato ficou mais refinado e perfeito. Ela liberou uma aura de sedução que era exatamente igual à que Draco emitiu com herança do Anjo Negro, mas a design era um pouco mais fraca. Draco acenou com a cabeça quando viu isso. A aura design enlouquecia os homens, da mesma forma que ele conseguia enlouquecer as mulheres. Curve-se e mostre-me o que é meu. Draco comandou com um sorriso possessivo. Uma mulher normal se sentiria apreensiva ou infeliz, mas Zayn estava simplesmente animada. O comportamento de Draco era realmente diferente assim. Ele era um leão reivindicando seu direito sobre suas leoas, esperando total obediência. Isso estimulou uma parte primordial de sua linhagem, e ela obedeceu às palavras dele. Ela deitou a parte superior do corpo sobre a margem, virando sua bunda grossa e rechonchuda para encarar Draco. Tanto sua vagina quanto seu traseiro foram expostos a Draco, sem nada escondido. Draco podia ver seu traseiro tremendo, enquanto sua vagina estava levemente escorregadia com um fluido claro. Zayn estava extremamente excitada, mesmo sem nenhuma preliminar. Como ela poderia não estar, quando estava na presença de Draco? Deixando isso de lado, ela tinha acabado de vê-lo semear mais de 20 mulheres, enquanto ela também desejava severamente o esperma dele. Sinceramente, foi um milagre que ela não estivesse desidratada por jorrar líquidos. Draco percebeu isso com uma expressão reverente. A visão traseira de Zayn era muito poderosa. Ele até sentiu sua vontade tremer, mesmo tendo sido temperada. A visão traseira de Roma, Ikari, Eve dos Elfos da Floresta era ótima, mas não eram nada comparados a Zayn. Até os Dríades empalideciam em comparação com ela. Zayn foi esculpida apenas para induzir a luxúria e para o sexo. Ela era um demônio real com linhagem de súcubo, ainda mais pura que a de sua mãe, e seu fascínio não era algo que pudesse existir no mundo real. Somente um mundo virtual como Boundless poderia produzir uma mulher com proporções corporais e curvas tão irrealistas, sem a necessidade de cirurgia ou meios externos. Zayn viu a tentação de Draco pela forma como sua aura demoníaca se agitava, e ela ficou ainda mais excitada. Ela tremeu e girou tentadoramente sua bunda perfeita, os olhos fechados e os lábios levemente mordidos. Ela até desceu um dedo para separar a vulva, exibindo o canal muito rosado que parecia ser objetivo de muitos homens, a passagem sagrada chamada vagina. Se Draco pudesse ficar ali e receber esse estímulo visual e provocação sem reagir, então ele seria desumano, nada mais do que um robô vestindo pele humana. Os olhos de Draco brilharam quando ele se abaixou ao nível de Zayn e colocou a ponta de seu pau na entrada dela. Zayn congelou em antecipação ao sentir isso, esperando que Draco o empurrasse. No entanto, ela só pôde fumegar silenciosamente quando o sujeito covarde simplesmente esfregou a ponta sobre o seu buraco, provocando-a da mesma forma que ela o estava provocando. O sujeito malvado até usou a ponta de sua vara para acariciar seu clítoris, o que a fez estremecer levemente com a estimulação. Eventualmente, Zayn não aguentou mais e implorou a Draco. Por favor, coloque-o, Draco. Não posso esperar mais. Draco também estava lutando para se conter, mas não estava disposto a engolir uma perda nesse assunto. Agora que Zayn quebrou o primeiro, ele empurrou-a diretamente sem perder mais tempo. Tanto Zayn quanto Draco gritaram quando ele percorreu todo o caminho. Zayn de êxtase e alegria ao sentir seu pau grosso e quente separando suas paredes com força, enquanto o de Draco foi por pura estimulação da vagina de Zayn. Draco não parou por aí. Ele puxou seu pau aprimorado para trás e empurrou para dentro mais uma vez, fazendo os olhos de Zayn girarem. Ela não conseguia entender por que era tão tenso, mas imaginou que fosse porque estava fortemente excitada. De todas as mulheres que Draco havia arado, Zayn estava mostrando a resposta mais intensa, e Draco também. Draco batia continuamente no canal apertado e profano de Zayn, seu rosto travado em uma expressão de choque e medo, enquanto ele começava a suar profusamente. Já fazia muito tempo e Draco havia provado muitas mulheres desde então ele esqueceu o quão poderosa era a vagina de Zayn. O que foi ainda pior foi que, como Zayn foi tão fortemente estimulada, a intensidade da resposta da sua vagina à penetração da sua pila foi mais intensa. Tanto Roma quanto Zayn tinham as vaginas mais especiais que ele já havia encontrado. O de Roma foi como enfiar sua vara em um ninho de antenas,
Pequenos tentáculos que ganharam vida e esfregaram seu eixo suavemente. No entanto, entrar em Zayn foi como perfurar uma espuma viva. A forma da sua vagina mudou muitas vezes a meio do impulso para corresponder ao tamanho e forma da sua pila, a velocidade das suas estocadas e a textura da sua pila. Tudo isso foi calculado a cada passo para garantir que cada movimento que ele fazia nela lhe conferisse o máximo de prazer. Este era o poder de uma súcubo do diabo real, uma entidade construída exclusivamente para o sexo. Draco estava acostumado com Roma, então ele se achava poderoso. Ele não era. A bunda grossa de Zayn tremeu e estremeceu quanto mais ele empurrava dentro dela. A bunda de Zayn era muito maior e mais arredondada que a de Kari, então as ondas que ela produzia eram maiores. Sua vagina estava extremamente molhada e suas paredes o envolviam de uma forma que desafiava a lógica e a anatomia humana. Mas, novamente, Zayn não era humano em primeiro lugar. Se não fosse por sua herança do demônio com chifres, dando-lhe maior poder sexual e controle íntimo sobre seus órgãos genitais, Draco já teria disparado sua carga em Zayn. Neste momento, tudo se resumia à sua força de vontade. Quão bem Draco poderia aguentar enquanto era reprimido por esse prazer? Os olhos de Draco brilharam de loucura, quando ele decidiu que iria provar Zayn pelo maior tempo possível. Este prazer era bom demais para ele liberar sua carga tão rapidamente. Como tal, ele cerrou os dentes e usou toda a sua vontade para aguentar. Como sua vontade era extremamente moderada, Draco foi capaz de bater continuamente em Zayn assim, sem soltá-lo. No início, Zayn ficou extremamente satisfeita com o tempo que Draco durou, pois quanto mais ele a perfurava, melhor era para ela também. Ela estava se sentindo extremamente bem assim e esperava que isso nunca acabasse. Esse sentimento mudou rapidamente depois de alguns minutos, quando o medo surgiu em sua expressão. Draco não diminuiu a velocidade ou reduziu sua intensidade, ele estava transando com ela com o poder de um touro enfurecido. Suas pernas estavam dormentes há muito tempo e seus olhos começaram a revirar. A língua de Zayn rolou para fora e ela sentiu o controle sobre seus intestinos começar a enfraquecer. Em pouco tempo, ela gritou fracamente enquanto gozava, um fluido claro escorrendo lentamente de seus órgãos genitais. Porém, Draco ainda não parava. Como uma fera cheia de testosterona, ele continuou a bater nela com frequências alternadas. O que era pior, ele até ficou prático, acariciando seus seios e esfregando seu clitóris. Parecia que Draco havia decidido estimulá-la para tirar o foco do prazer que o assaltava. Zayn só conseguiu tremer quando logo foi levada ao seu segundo orgasmo, e a intensidade disso fez sua mente ficar em branco por um segundo. Ela sentiu como se tivesse perdido a capacidade de mover as pernas e sua energia havia sido drenada. Mesmo assim, Draco continuou. Se Zayn fosse uma mulher humana com anatomia humana, até mesmo seu canal estaria dormente neste ponto, e o prazer lentamente se transformaria em dor. No entanto, ela era uma súcubo. Da mesma forma que um cavalo foi construído para se mover e poder viajar longas distâncias mesmo com cavaleiros nas costas, uma súcubo construída para o sexo poderia fazer sexo por períodos de tempo extremamente longos. Isso não era ruim, já que a maioria das súcubos estuprava continuamente seus alvos masculinos enquanto drenava toda a sua energia vital, e elas naturalmente precisavam ser capazes de aceitar paus por longos períodos de tempo. O problema era que Zayn estava muito estimulado, e a vara particular de Draco era demais. Ele era apenas tímido como um orc, e isso era algo que não poderia ser facilmente assimilado. Sem mencionar que ele a estava estimulando totalmente. Zayn nunca se cansou do prazer, mas estava exausta. Ela sentiu cada empurrão em suas profundezas como se fosse a primeira vez, que era a mesma coisa que Draco estava experimentando. Sua vontade estava perto de quebrar. Esse tipo de estimulação era demais e sua herança do demônio com chifres também funcionava como físico de súcubo de Zayn, permitindo-lhe sentir cada impulso como se fosse o primeiro. Draco não aguentou mais e explodiu em Zayn com todas as suas forças. Zayn gritou de felicidade quando finalmente sentiu toda sua semente sendo lançada em seu ventre. Draco apenas infundiu nela o que ele considerava ser o aspecto diabo de sua linhagem, então seu sêmen tinha uma cor roxa hipnotizante. Zayn ficou feliz ao sentir seu esperma girar dentro dela e, apesar da natureza tirânica disso, não foi capaz de derrotá-la. Zayn foi construída para coletar o sêmen de qualquer coisa sob o céu, então até o esperma de Draco foi suprimido em seu útero.
Zayn se deleitou com o brilho de sua semeadura, antes de gentilmente sair da piscina, fazendo o pau de Draco cair para fora dela com um som de pop. O que fez Draco rir foi que Zayn imediatamente travou as pernas e andou de uma maneira muito estranha, como se estivesse tentando evitar um acidente. "O que você está fazendo?" Draco perguntou divertido. Zayn se virou e respondeu com um sorriso cheio de dentes. "Certificando-me de que nenhuma gota vaze." Draco ficou pasmo. "Você percebe que mesmo um esperma é bom o suficiente, certo?" Zayn assentiu. "Estou ciente disso, mas é melhor prevenir do que remediar." Draco só conseguiu observá-la se afastar daquela maneira estranha. Na verdade, as mulheres ao seu redor eram extremamente peculiares. Draco se limpou na cachoeira e deixou as empregadas ainda semiconscientes no super mini mundo pequeno. Depois daquela intensa batalha, ele estava extremamente cansado e adormeceu facilmente. Hikari não estava aqui, e Eva também não, então Draco dormiu sozinho pela primeira vez em muito tempo. Capítulo 200. Consequências. Draco acordou de manhã com um suspiro cansado. Ele gastou muita energia em suas relações contínuas com aquelas empregadas, então seu tempo de recuperação foi prejudicado por isso. Não só isso, mas ele também esticou sua vontade durante sua cópula com Zayn e o sabor de seu incomparável canal de súcubo ainda permanecia em sua mente como se ele ainda estivesse dentro dela. Draco percebeu que nem Eva nem Hikari haviam retornado enquanto ele dormia e seus lábios se contraíram. Hikari e Eva. Esses dois teriam que ser punidos completamente. Abandoná-lo aos lobos foi imperdoável. A deusa do som e a dragão branca estavam começando a se tornar indisciplinadas nos últimos tempos. Se Draco não conseguisse domesticá-los logo, eles poderiam acabar sendo os que o pressionavam. Individualmente, Eva e Hikari foram eternamente leais a ele, mas quando juntas, pensamentos malignos e rebeldes começaram a se formar. Draco deixou momentaneamente esses pensamentos de lado e foi tomar banho. Ele percebeu que as empregadas haviam saído e até limpado a área. Ninguém jamais seria capaz de dizer que uma orgia maluca havia acontecido ali algumas horas antes. Draco balançou a cabeça e dessa vez foi para a sauna, deixando seu corpo suar. O calor circulante ajudou a sentir-se limpo de corpo e mente. Em seguida, ele foi tomar um banho rápido e depois se enxugou. Depois, preparou o café da manhã para seu grupo, que consistia em ovos mexidos, pedaços de bacon e também presunto. Ele também assou um pão com manteiga para acompanhar, que tinha um cheiro maravilhoso e era macio ao toque. Quando Draco trouxe a refeição para seu povo, ele encontrou Hikari e Eva sentados à mesa muito antes de ele chegar. Hikari estava com a cabeça levemente inclinada, mas Eva olhou para Draco como se nada tivesse acontecido em sua ausência. A louca até se atreveu a sorrir. Ultrajante. Inaceitável. Happy Saint ainda não tinha logado novamente, então Draco estava cercado apenas por suas damas. Com as únicas outras pessoas sendo Hikari e Zayn, ambas que teriam filhos para Draco, Eva baixou o capuz, exibindo sua beleza incomparável a qualquer mulher viva. Hikari estava apenas um pouquinho abaixo do nível de Eva, enquanto Zayn estava a quilômetros de distância. Ela era definitivamente atraente e bonita, mas a dela era mais razoável. Foi apenas o corpo de Zayn que foi extremamente injusto e irracional. A própria Zayn começou a devorar a comida sem qualquer reserva. Agora que ela fazia parte oficialmente da genealogia de Draco, ela baixou todas as paredes e exibiu sua verdadeira natureza. Qual era a verdadeira natureza de Zayn? Foi a súcubo sexy e confiante que adorava homens tentadores. Foi a mulher intrigante e calculista que estava sempre pensando no futuro. Essas eram tudo menos partes dela. Assim como Draco às vezes agia descaradamente, às vezes malvado ou simplesmente pragmático, as personalidades de Zayn também cobriam uma ampla gama. Inicialmente, sua natureza maligna foi a mais proeminente. No entanto, depois que conheceu Kyung-ki, seu lado desavergonhado tomou conta, levando-o a cometer muitas travessuras. Eventualmente, a forma principal de Draco tornou-se sua natureza pragmática depois que ele se infiltrou nos laboratórios Glorigor e teve sua linhagem desbloqueada. Desde então, ele se tornou principalmente pragmático, equilibrando até certo ponto os fluxos de pensamento bons e ruins. Da mesma forma, Zayn já havia demonstrado sua natureza sedutora e perspicaz. Mas essa era realmente a sua natureza mais verdadeira? Pela maneira como ela devorava a comida,
A resposta foi um claro não. Zayn limpou o prato, recostou-se e esfregou a barriga com uma expressão indiferente no rosto. Bem, estou cansado. Agora vou dormir. Por favor, me convoque com moderação, pois preciso recarregar minha energia diária. Zayn disse com uma expressão indolente, levantando-se para sair da mesa sem nem esperar os outros terminarem. Tanto Eva quanto Ikari ficaram chocadas com a repentina mudança de caráter de Zayn e o desmascaramento de seu verdadeiro eu. Draco foi o único a simplesmente sorrir com o comportamento dela enquanto balançava a cabeça, já que ele tinha visto muitas cenas como essa na mente dela apenas algumas horas atrás. O verdadeiro caráter de Zayn era o de um caloteiro preguiçoso. Esta mulher, que era a encarnação viva da luxúria, não precisava malhar. Seu corpo sempre manteria a forma ideal para seduzir todos os homens. Sem mencionar que ela nem sequer digeriu verdadeiramente a comida normal. Ela sobreviveu tomando a energia vital de sua presa ou processando a energia mundial. Agora que ela estava com Draco, ela teria um suprimento infinito de esperma da mais alta qualidade. Mas fazia sentido. Como poderiam Ratchet e Zayn ter aproximadamente a mesma idade, mas ter níveis de poder totalmente diferentes? Ratchet foi o melhor combatente da linhagem de Mephisto porque era cruel e adorava matar. Zayn pode não ser a mesma, mas se ela tivesse se dedicado a isso, ela poderia ter alcançado o rank 4 ou 5. No entanto, ela havia parado no rank 1 durante toda a sua vida, até que Mephisto finalmente concedeu essa tarefa a ela. Não admira que Mephisto tenha ficado tão exasperado quando falou com Zayn depois que ela e Draco copularam pela primeira vez. Para sua filha mais linda e inteligente ser uma moça tão preguiçosa. Não admira que Mephisto parecesse muito cansado da vida. Eva e Ikari piscaram, lentamente aceitando a realidade diante delas. Parecia que o tempo que passariam com Zayn seria extremamente interessante. Enquanto comiam devagar, Eva olhava abertamente para Draco, como se estivesse apreciando a coisa mais preciosa do mundo. Ikari olhou furtivamente para Draco, como uma garota do ensino médio espiando sua paixão. Draco bufou infeliz, mas sentou-se com eles e comeu. Ele se recusou a olhar na direção deles e, embora Ikari estivesse extremamente incomodado, os olhos de Eva brilharam notavelmente. De acordo com as memórias de seu futuro eu, aquela noite Riveting foi odiada até a morte por Draco desde que ele se deparou com a cena do outro, ela quase fazendo algo imperdoável com o Lorde local. A mera insatisfação dele naquele momento não poderia abalar a tranquilidade dela, porque ela sabia o quão obcecados eles eram um pelo outro. Ela enlouqueceria e morreria sem Draco, enquanto ele também sofreria o mesmo. Eles estavam tão fortemente ligados pelo destino que nem a morte foi capaz de separá-los. Eva também sabia que esta não seria a última vez. Ela estava atualmente manobrando algumas tendências no escuro que levariam a eventos ainda mais loucos do que o que acabou de acontecer. Se ela vacilasse aqui, como poderia assumir a culpa pelos eventos futuros que viriam? Como tal, Eva manteve-se firme e agiu como se não tivesse feito nada de errado. O ímpeto de Draco vacilou quando ele encontrou a resistência de Eva. Ela o conhecia muito bem, eles eram um só. Como sua alma gêmea e mãe de seu filho, ele naturalmente não conseguia ficar com raiva dela por muito tempo e sentiu a maior parte de sua infelicidade desaparecer lentamente. Draco aceitou que Eva era extremamente difícil de lidar, se não impossível. A mulher só continuou respirando porque ele estava vivo. No momento em que ele desse seu último suspiro, ela pararia de respirar também. Porém, Ikari não era tão habilidosa quanto Eva. Ela havia passado menos de um mês inteiro com Draco, então, apesar de sua proximidade e extrema lealdade, ela era incapaz de lidar com o drama facilmente. Como tal, ela se sentiu mal, como se tivesse feito algo muito errado. Reconhecer isso proporcionou a Draco uma abertura para atacá-la como alvo. Draco falou calmamente. Você dormiu bem, Ikari? Você abandonou a mim e ao nosso filho para dormir no frio tão duramente que eu quase não dormi. Como Draco poderia ser tão perverso e proferir palavras tão vis? O sujeito tinha ido semear muitas mulheres sexualmente atraentes, incluindo Zayn, a rainha da luxúria. Como ele poderia afirmar ter dormido no frio? Até Eva teve vontade de dar um tapa nas costas de Draco, mas Ikari caiu nessa. Seu rosto empalideceu e seus lábios tremeram enquanto a vergonha a enchia. Ikari lutou para encontrar palavras para se explicar, e lágrimas se formaram em seus olhos. Eva franziu a testa e olhou para Draco com ar crítico.
Ela não disse nada, mas não precisava. Seu olhar penetrante disse tudo. Draco cerrou os dentes sob o olhar e viu a tristeza lamentável de Kari. Até ele sentiu que o que ele fez foi muito desprezível. Era óbvio que Eva era a líder por trás de tudo, enquanto Ikari era apenas uma seguidora ingênua. No entanto, por não ter conseguido lidar com o líder, ele perseguiu a capanga impiedosamente. Isso não foi diferente de intimidar os fracos, mas temer os fortes. Draco suspirou e desistiu. Mas está tudo bem. Eu entendo que você possa ter precisado de algum espaço para pensar sobre as coisas. Só por favor, não nos deixe sozinhos de novo, ok? Os olhos de Kari brilharam e seu lindo peito arfou. Suas bochechas ficaram vermelhas quando a luz de um amor intenso brilhou em seus olhos. Draco. Ela não disse mais nada, mas apenas aquela palavra e seu olhar atual fizeram Draco se sentir envergonhado. No final, o trio saiu para o pátio. Richmond estava lá como qualquer outro dia. Ele pareceu brevemente surpreso por Zayn não estar presente na sessão de hoje. No entanto, a presença dela nunca foi crucial para as aulas, então Richmond não perdeu mais do que um segundo nessa linha de pensamento. Depois de compartilhar saudações superficiais, Draco sentou-se e começou a lançar o elenco sem pausa. Ele criou a varinha da geada eterna e bateu em Zayn por mais de 40 minutos, o que moderou sua vontade. Como tal, ele disparou bolas de fogo em massa, mais de 5 delas consecutivas. Assim que seu corpo começou a chorar por uma pausa, ele foi imediatamente restaurado. Ele então enviou 5 lâminas de vento, restaurou, depois enviou 5 lanças de gelo, restaurou e enviou 5 estacas de terra. Draco era como uma máquina, pois cada feitiço levava menos de um segundo para ser lançado. Em questão de apenas 3 horas, um número incontável de feitiços básicos foi disparado por ele. Draco então começou a disparar 2 raios, permitiu-se ser restaurado, enviou 2 lamas venenosas, foi restaurado novamente e então enviou 2 tentáculos de sombra. Ele até tentou com a Lint Magic, lançando um feitiço de iluminação que era básico para a classe Lumimancer. Depois de trabalhar com os feitiços simples dos elementos mais raros, Draco começou a lançá-los 2 vezes. Ele primeiro lançou 2 vezes os feitiços simples dos elementos normais por mais de 1 hora. Um total de 6 horas se passaram desde que ele começou, o que significa que foi um pouco além da tarde. Draco tentou lançar 2 vezes um feitiço simples de elemento normal e um feitiço simples de elemento mais raro. Depois de 4 fracassos consecutivos, ele finalmente conseguiu sua 5ª tentativa. Draco lançou uma bola de fogo e um raio ao mesmo tempo, o que fez Richmond acenar com a cabeça satisfeito. Draco estava fazendo um grande progresso. Depois de experimentar um sucesso, Draco lentamente se tornou mais fluente ao lançar 2 vezes essa mistura de feitiços. Ele passou mais 3 horas nisso, certificando-se de que seria capaz de criar os 2 feitiços em conjunto no menor tempo possível. Mesmo que esses fossem os feitiços mais simples de suas respectivas categorias, elementos, Draco ainda achava que precisava manobrá-los com facilidade. A habilidade de Draco com ambas as categorias elementares aumentou lentamente até a marca de 3 horas terminar, e ele conseguiu realizar um lançamento duplo dessa natureza em 1,5 segundos. Demorou um pouco mais porque abastecer o feitiço do elemento mais raro obviamente demoraria mais, pois exigia muito mais para funcionar. A disparidade também criou um ligeiro desequilíbrio que Draco teve que corrigir de alguma forma. Draco soltou a respiração que estava aprendendo. Seu rosto ficou sério quando ele finalmente começou com seu plano maluco no qual estava trabalhando hoje. É isso mesmo, Draco iria tentar lançar 2 vezes feitiços de elementos mais raros. Absolutamente louco. Este sujeito mal tinha começado a lançar feitiços através de magia subjetiva, mas ele já se atreveu a ir tão longe. Realmente nenhum senso de propriedade ou vergonha. Era semelhante a uma pessoa em seus últimos dias de escola de direção tentando fazer drift em Tóquio com o carro. A menos que fossem filhos bastardos de Takumi Fujiwara, como poderiam ter sucesso? Richmond viu o que Draco estava tentando fazer e ficou perplexo. Este seu aprendiz estava verdadeiramente cheio de vigor juvenil, subestimando a dificuldade das coisas no mundo. Ainda assim, ele estava um pouco orgulhoso de Draco. É assim que um aluno deveria ser. Deve-se sempre seguir as lições do professor e tentar dar um passo a mais à frente.
Coube à próxima geração abrir um novo caminho e deixar para trás uma lenda. No entanto, isso não significava que Richmond aceitasse que teria sucesso em apenas 3 horas. Fazer isso significaria que Draco não precisava do título de Deus Mago. Após o término da missão, ele poderia nomear-se diretamente como Mago Progenitor ou algo semelhante, porque ele poderia simplesmente realizar o impossível. Draco lidou facilmente com os 3 primeiros estágios da formação de feitiços, completando-os em picosegundos. Foi o estágio final que lhe deu problemas o tempo todo, que foi usar sua vontade para reunir recursos para alimentar o feitiço. À medida que puxava a energia mundial, Draco lentamente começou a perder em termos de vontade. Embora tenha sido muito temperado, não era forte o suficiente para lidar com esse tipo de carga. O feitiço foi quebrado e Draco ofegou como um cachorro. Richmond assentiu como se já esperasse por isso e lançou um feitiço de restauração. Ele não repreendeu Draco nem lhe deu nenhuma dica. Falhar não era algo inerentemente ruim. Aprender com os próprios fracassos era a única maneira de ter sucesso. Já que Draco escolheu trilhar seu próprio caminho para essa parte em particular, ele teria que seguir em frente sozinho. Draco suspirou e começou de novo, recusando-se a desistir enquanto ainda havia tempo. Ele passou pelas 3 primeiras etapas com gênio e depois foi novamente bloqueado pela última etapa. Ele falhou mais uma vez. Isso se repetiu enquanto Draco falhava continuamente nas 3 horas seguintes, sem qualquer indício de sucesso. Não importa o quanto ele cerrou os dentes, ou quão vermelhos seus olhos ficaram, Draco não conseguia reverter esse fracasso. Richmond restaurou silenciosamente todas as vezes. Ele reconheceu que Draco era um talento incomparável que provavelmente o superava um pouco, mas algumas coisas não podiam ser realizadas simplesmente porque você queria. Algumas coisas levariam tempo e esforço, não importa quão talentoso alguém fosse. Draco suspirou e aceitou com cautela. Ele havia sofrido muitos contratempos em sua vida anterior, e as lições que aprendeu permitiram-lhe navegar sem problemas nesta. Sofrer agora era aceitável, pois tornaria a sensação de sucesso ainda mais doce quando atingisse esse nível. Draco saiu do pátio com Ikari e Rivetingid. Assim que voltaram para o quarto dele, eles foram tomar banho um no outro e brincaram um pouco. Ikari até tentou fazer alguns movimentos em Draco, pois ela estava claramente pronta para outro ovo. Contudo, Draco se esquivou dela facilmente. Mesmo que Vitacity Stat acelerasse o processo de postura de ovos, Ikari poderia encontrar alguns problemas se simplesmente botasse ovos como uma galinha. Só porque ela poderia conseguir, não significava que fosse uma boa ideia. Os dragões tinham uma baixa taxa de fertilidade entre si, mas podiam engravidar facilmente todas as espécies inferiores. Foi bizarro, mas estava lá. O Dragobon permitiu que Ikari e Draco tivessem uma chance maior de concepção, e seus genes subhumanos também permitiram que a concepção se tornasse ainda mais alcançável devido à sua própria natureza. Como afirmado anteriormente, era incomparavelmente fácil para os humanos engravidarem qualquer coisa ao serem engravidados por qualquer coisa. Eva simplesmente assistiu isso com um sorriso. Ela não tinha a intenção de dar à luz dentro do Bondless ainda, ou mesmo de todo. Embora aceitassem o Bondless como uma segunda realidade, estariam prejudicando seus filhos digital. Isto porque o seu filho real seria capaz de entrar neste mundo à vontade, mas o seu filho digital só seria capaz de existir nos confins deste mundo. Se o Bondless fosse encerrado repentinamente ou impedido o login, ou fosse destruído por uma entidade externa, essa criança desapareceria. Se Draco e Eva tivessem planejado se tornarem como quase todos os outros humanos e permanecerem conectados ao Bondless por tanto tempo que se tornariam um com a IA, tudo bem. Foi assim que Draco pensou na linha do tempo anterior, e era para onde o mundo iria. No entanto, depois de encontrarem seus verdadeiros eus, Lúcifer e Amaterasu, eles sabiam que seu caminho era muito mais complexo do que simplesmente jogar Bondless. Draco não se importou em criar uma genealogia com NPCs como Ikari e Ozine, pois isso seria algo que ele deixaria como legado no mundo de Bondless. Mas uma criança com ele e Eva sendo deixada para trás. Esqueça. Isso não iria acontecer. Além disso, devido ao poder absoluto das linhagens, existências de Draco e Eva, eles só podiam se dar ao luxo de ter um filho, e até mesmo Lúcifer e Amaterasu não tinham certeza de quão poderosa essa criança seria.
Picari só conseguiu dormir com sua insatisfação, e Draco prometeu a ela que lhe daria algo bom após o leilão da loja Rank 7. Picari suspirou e deixou passar. O trio dormiu pacificamente naquela noite, embora Ikari estivesse visivelmente útil durante a noite. A manhã seguinte marcou o 8º dia de treinamento, o que significa que faltavam 71 dias para o leilão da loja Rank 7. Draco preparou o café da manhã para seu grupo, mas percebeu que Zayn estava ausente. Quando ele perguntou por aí, descobriu que ela havia retornado para Vita City Stat para usar seus benefícios para acelerar o parto. Sem contar as empregadas, Draco tinha sido muito cuidadoso com a seleção dos genes que havia dado a cada mulher, pois isso afetaria diretamente sua concepção e como funcionaria sua gravidez. Apenas Ikari e Eva teriam que esperar todo o período da gravidez. Roma, Zayn e todas as empregadas que viraram concubinas teriam períodos de gravidez mais curtos na cidade-estado. Começando em Roma, Draco deverá se tornar pai em menos de 3 semanas. Depois disso, Zayn seria o próximo, já que as súcubas tinham períodos de gestação terrivelmente baixos, assim como as ninfas. Normalmente deveria demorar cerca de 1 a 2 meses. No entanto, devido à duração normal de 9 meses do ser humano, Zayn precisaria de cerca de 4 meses normalmente. Dentro da cidade-estado de Vita, isso foi reduzido por um fator de 5, o que significa que Zayn precisaria de menos de 4 semanas, no máximo. Ela daria à luz logo depois de Roma, o que era uma loucura. Draco estava ansioso por seus filhos. O filho de Roma seria metade Ultima Sunt, um quarto cigano e um quarto humano. O filho de Ikari deveria ser um menino dragão negro ou uma menina dragão branco, mas visto que o sistema foi incapaz de calculá-lo e alguns Ultima Sunt, bem como genes humanos, foram misturados, só o tempo poderia dizer o que se tornaria. O filho de Zayn, por outro lado, era muito menos misterioso. Ele seria um demônio supremo. Assim como aconteceu com Roma, ele alocou 10% de sua fonte de linhagem para engravidar Zayn, com a diferença de que o foco estava em seu aspecto diabo. Por alguma razão, o jogo deu-lhe esse atributo. Foi talvez porque, em termos de tradição, Lúcifer era um demônio. Guild Wars capítulo 201, Espada e Feitiçaria 7. Quando Draco chegou ao pátio, Rivet Ignite não se moveu para se sentar em seu lugar habitual. Ao invés disso, ela continuou até a saída do castelo Rank 7. Ikari assistiu Rivet Ignite sair com uma expressão confusa, mas ela não o seguiu. Draco também observou sua partida com um leve sorriso. Ele sabia para onde ela estava indo e, embora quisesse se juntar a ela, tinha um treinamento de importância incomparável. Ikari sentou-se de lado e observou com uma expressão sonhadora enquanto Draco começava a lançar o elenco sem pausa. Assim como Rivet Ignite ou Zayn, Ikari não pôde deixar de desmaiar secretamente quando Draco estava tão sério. Hoje, Draco não tentou mais lançar feitiços de elementos mais raros. A menos que ele dedicasse meses a isso, seria impossível que tal coisa acontecesse. Em vez disso, ele começou algo mais importante. É isso mesmo, Draco iria tentar lançar um feitiço com a caixa, ou seja, um feitiço de suporte, defesa. Esses tipos de feitiços eram muito mais complexos e exigentes que os feitiços ofensivos. Exigiam muito menos em termos de recursos iniciais, dependendo do tipo de feitiço, porém, exigiam um controle intenso. Felizmente, esse tipo de controle estava sob a estatística Focus, então não seria muito intenso para ele. Draco começou o processo formando a forma da caixa e depois inscreveu as runas nela. Ele escolheu um escudo de fogo se forma ao meu redor, para criar o mesmo tipo de escudo de fogo de Richmond. Quando chegou ao ponto em que precisava adicionar sua vontade, ele teve que envolver conscientemente toda a caixa nela, que naturalmente era muito maior do que o pequeno fio que ele havia colocado na esfera. A vontade aqui referia-se mais à concentração do que à força de vontade. Estava no mesmo campo do vazio de perfeição de Draco, o que lhe deu uma vantagem. Draco naturalmente teria mais facilidade se usasse seu controle como base para todo o processo de magia subjetiva, mas escolheu seguir o caminho difícil. Ele queria ganhar a habilidade de usar feitiços como esse sem seu controle. Naturalmente, se isso fosse em batalha, ele não se conteria, mas seria tolice usá-lo durante o treinamento. Consequentemente, Draco encheu a caixa com energia mundial.
acabou sendo muito menor em quantidade comparado ao que ele tinha que convocar para feitiços ofensivos. Ele fechou o feitiço e deixou-o tomar forma. Um escudo de fogo surgiu ao redor de Draco, cobrindo sua forma protetoramente. Ela irradiava um calor intenso que repelia qualquer ser vivo, mas Draco que estava dentro dela sentia apenas o calor mais calmo, como se estivesse enrolado em um cobertor confortável. Richmond sentiu com satisfação. Draco teve sucesso em sua primeira tentativa, mas novamente, a criação do feitiço não foi a parte mais difícil para feitiços de defesa, suporte. A estabilidade e o controle disso seriam o desafio. Richmond deu a Draco 5 minutos para se familiarizar com o manejo do feitiço. Neste momento, Draco se perdeu completamente maravilhado com a maravilha da magia. Como ele havia afirmado quando Richmond perguntou o que ele achava que era magia, para Draco, a magia era simplesmente uma ferramenta para ajudar em sua esgrima e eficácia geral no combate. Ele nunca olhou para o lado inspirador da magia como a maioria dos jogadores e jogadores faziam. Ele simplesmente considerava isso um meio para atingir um fim, o que era típico da maioria dos sujeitos amorais, maus. No entanto, aquela onda de admiração infantil, antes perdida, emergiu em seu coração quando ele sentiu o feitiço em sua forma mais verdadeira. Não eram como feitiços ofensivos que eram disparados e deixados por conta própria. Ele controlou esse feitiço em todos os sentidos da palavra e experimentou quão maravilhosa era a habilidade de manipular os elementos e o mundo ao seu redor. Isso era algo que só era possível em Boundless, e era por isso que tinha um valor de atração tão forte para o homem comum. Quem no mundo moderno não gostaria de atirar bolas de fogo ou voar no céu se tivesse oportunidade? Embora Boundless tivesse muitos prejuízos, também tinha muitos pontos fortes. Quanto à questão da atual convulsão que estava causando no mundo, Draco tinha visto a notícia do drama se desenrolando, mas não lhe deu atenção. Tudo iria diminuir com o tempo. Draco sentiu como se sua mente tivesse sido ampliada, e isso ajudaria muito em sua habilidade de lançar feitiços em batalha. Foi por isso que Richmond lhe deu 5 minutos para sentir a maravilha do feitiço. Agora era hora de testar sua robustez. Richmond enviou uma bola de fogo com o mesmo poder de um mago de rank 1 usando magia objetiva. Basicamente, uma bola de fogo tão poderosa quanto o feitiço de um piromante comum. Acertou o escudo de fogo de Draco e o sujeito foi arrancado de sua maravilhosa contemplação ao sentir sua mente tremer. Não foi o suficiente para abalá-lo completamente, mas ele sentiu uma resposta de seu feitiço quando Richmond atacou. Qual é a diferença entre um escudo criado por magia objetiva e outro por magia subjetiva? A resposta é bastante simples. Richmond começou a explicar de maneira casual enquanto gerava outra bola de fogo e a lançava no escudo de Draco. Um escudo criado por magia objetiva não tem nada a ver com seu controle. O processo é controlado pelo sistema e os recursos são deduzidos de suas reservas de mana. A bola de fogo atingiu o escudo de fogo de Draco mais uma vez, fazendo sua mente tremer. No entanto, ainda se manteve firme, mesmo sob o bombardeio de 2 feitiços. Um escudo como esse normalmente tem um limite de dano que pode absorver antes de quebrar, um período de tempo que pode ser segurado antes de se dissipar ou, mais comumente, ambos. Richmond criou uma torrente de água e atirou em Draco. A magia subjetiva nos permite criar escudos que não têm nenhuma dessas limitações. Contanto que você consiga manter a concentração e ao mesmo tempo fornecer recursos de forma estável, seu escudo pode ser mantido por toda a eternidade e bloquear qualquer dano. A bomba d'água colidiu com o feitiço de Draco e encharcou o escudo de fogo, dissipando a força e fazendo Draco tossir sangue. Sua cabeça latejava como se alguém tivesse usado uma marreta para acertá-lo. No entanto, não é perfeito. É preciso assumir o papel do sistema e lidar com a força da barreira. Em vez de uma quantidade numérica de limite de dano, ela fica ligada à força da sua mente, ou, mais simples, à sua concentração. Richmond baixou as mãos e lançou um feitiço de restauração em Draco, curando todos os danos e fadiga. Como tal, é simultaneamente melhor e pior do que sua contraparte objetiva. Se você tem uma mente forte e bem treinada, ela é maior. Se você tem uma mente fraca, talvez não deva se preocupar. Draco assentiu e levou a sério a lição de Richmond. Depois de sentir a barreira quebrar, ele ficou extremamente claro que se não bebesse uma poção do beijo do anjo durante a batalha,
Até mesmo um Goblin de nível 1 seria capaz de matá-lo naquela condição. Claro, ele reapareceria com 5 segundos de invencibilidade e deixaria o perpetrador sentir a ira dos deuses, mas ainda assim seria prejudicial. Draco começou a lançar novamente, usando mais de 6 horas para trabalhar nas diferentes variações dos elementos normais do escudo de mana, já que era o feitiço defensivo mais básico. Ele também tentou lançar um feitiço de buff. Era para aumentar um pouco o dano de seus aliados, ou colocando em termos numéricos, deveria ser um aumento de 1%. Draco era um grande mestre encantador que entendia intimamente como as runas funcionavam. Durante a sessão execução, quanto menos runas forem usadas, mais poderoso será o feitiço. Isso porque seria deixado ambíguo em geral, permitindo que muitos efeitos benéficos surgissem. O que Draco fez ao usar 2 runas como Reveroa, Crescimento Eterno, foi imprudente e perigoso sem precedentes, deixando de lado o fato de que a runa eterna em si era um tabu, porque ele teria que usar mais força de vontade para fundir o encantamento se ele se tornasse mais forte. Efeitos. Mas isso era saltar um estágio à frente. Primeiro de tudo, como ele deveria abastecê-lo? Com que energia conquistou os Stones? Claro, ele era muito rico agora, mas o suprimento de pedras da alma de qualidades superiores não era infinito. Não se deve esquecer que as Soulstones foram adquiridas através do uso da habilidade extremamente difícil de encontrar Soul Trap. Depois disso, a qualidade da entidade morta decidiu a qualidade da energia da alma. Para obter os de primeira qualidade, era necessário matar pelo menos um monstro de classificação maior ou um NPC de classificação 5. Quantas Soulstones de alto nível poderiam existir? Era tão raro quanto os cristais de éter, só que sua utilidade não chegava nem perto da energia etérica. Então, naturalmente, ao inscrever runas na caixa, Draco fez questão de ser o mais específico possível. Isso manteria o feitiço simples e preciso, para que os recursos que ele teria para fornecer não fossem ultrajantes. Depois de lançar o feitiço de buff em Ikari, seu rosto ficou colorido quando ela sentiu a energia fortalecê-la. Draco se sentiu um pouco sobrecarregado, apesar de proporcionar apenas um aumento de 1% em seu dano. Não é de admirar que os feitiços de buff tivessem durações curtas e fossem extremamente raros, embora tivessem porcentagens baixas. Foi extremamente difícil lançar um feitiço que influenciasse a realidade tanto quanto os feitiços de buff. Porém, o que quase deixou Draco enlouquecido foi o fato de que o feitiço de buff que ele lançou em Ikari não teve duração. Isso duraria enquanto ele dedicasse um pouquinho de vontade a isso e continuasse a fornecer os recursos em segundo plano. Quão desafiador foi isso? Claro, todo o aspecto da magia subjetiva desafiava os seus e era dominador, mas devido às dificuldades que Draco enfrentou no processo de dominá-la, ele realmente não a sentiu. Afinal de contas, ele atualmente só podia usar os feitiços mais baixos e, mesmo assim, ficaria cansado depois de lançar apenas alguns. Comparado com sua habilidade escandalosa em combate físico, era natural que ele considerasse a magia recém-adquirida um pouco mais fraca. Ele se imaginou ficando cada vez mais forte com a magia subjetiva, tornando-se capaz de fornecer maior quantidade e recursos de maior qualidade para seus feitiços. Ele também viu seu controle crescer a ponto de poder lançar 2 vezes com facilidade, ou até mesmo lançar 3 vezes. Ele seria capaz de usar feitiços de elementos mais raros, bem como os elementos mais altos com facilidade, tudo no devido tempo, talvez quando alcançasse o rank 4 ou superior. Mesmo que fosse ótimo, sua esgrima seria interrompida. Quem disse que Draco atingiu o limite? Ele não estava nem perto. Especialmente agora que ele sabia que existiam deuses titulados, Draco queria conhecer o deus da espada e aprender com ele, se não usurpar sua posição. Como ele não tinha chegado perto de atingir o nível de conhecer o deus da espada em sua vida passada, isso significava que sua esgrima estava muito deficiente. Isso sem levar em conta que esse sujeito planejava dominar tiro com arco, lanceria, escudo, adagas entre outras armas. Ele realmente tinha ambições elevadas, sem conhecer a imensidão dos céus e da terra. O que só poderia fazer alguém apertar o peito de dor era o fato de que o sujeito realmente tinha o talento adequado para atingir esses objetivos. Quão injusto foi isso! No entanto, o coração poderia ser acalmado sabendo que aqui não haveria atalhos para ele. Ele teria que investir tempo e esforço para dominar tais armas,
mesmo com a habilidade passiva controle e insight. Draco passou as próximas 6 horas tentando lançar feitiços duplos na caixa, mas assim como lançar os elementos mais raros na esfera, no momento era muito difícil. Ele poderia facilmente dividir sua mente e os recursos eram facilmente fornecidos, mas a quantidade de concentração necessária para manter os feitiços ativos era demais. Como Richmond dissera, tanto a esfera quanto a caixa eram maravilhosas, tendo vantagens e desvantagens uma sobre a outra. Se alguém pudesse dominar ambos, eles se tornariam como ele, um deus mago. Ele falhou durante as primeiras 4 horas, mas mal conseguiu ter sucesso nas 2 últimas. Nesse ponto, ele só conseguiu manter 2 feitiços defensivos por 10 segundos antes de derrubá-los sob o bombardeio de Richmond. Fora isso, ele conseguiu segurá-los por 3 minutos. Quanto aos feitiços de suporte, ainda era impossível lançá-los 2 vezes. Ele precisaria fortalecer sua mente, de preferência desbloqueando mais de sua herança do Anjo Negro. Draco saiu do pátio à noite com um leve sorriso. Ele estava ansioso pelo progresso de Eva, especialmente porque ela lhe havia enviado uma mensagem no início do dia com um plano maluco. De volta quando Rivetingnight deixou o castelo Rank 7 pela manhã, ela caminhou pelos gramados e foi até os portões. Uma carruagem foi parada para ela e ela entrou imediatamente. Ela ficou surpresa ao encontrar Zayn lá dentro, sentado languidamente. A súcubo estava vestida com um vestido de festa, tão justo que a linha da calcinha aparecia facilmente. Não só isso, mas seu vestido preto também exibia uma quantidade prejudicial à saúde de seios laterais e também de decote. A bainha do vestido também era incrivelmente curta. Não era preciso se abaixar muito para ver sua calcinha fina, bem como uma bela quantidade de seu pêssego. Ela usava alguns brincos elegantes, bem como algumas faixas douradas nos pulsos. Ela parecia uma mulher de alta classe participando de um evento social de alto nível. Nota do autor, mais ou menos assim, mas muito obsceno. i.ingur.com/live5q.jpg. O que você está fazendo aqui? Pensei que você tivesse ido para a cidade-estado de Vita para acelerar sua gravidez? Rivetingnight perguntou confuso. Zayn riu e, com um gesto, ofereceu a Rivetingnight o assento à sua frente, enquanto apreciava os olhares de ardente luxúria e desejo dos cavaleiros e também dos servos. Eu absorvi energia etérica suficiente para uma incursão lá fora, que é o meu limite. Sem mencionar que a sublime noção me informou que você está visitando aquele lugar. Zayn era uma súcubo, e ainda por cima uma real, então ela poderia absorver naturalmente mais energia etérica. Como afirmado, as súcubos preferiam o sabor da energia processada que vinha do sêmen masculino, mas elas poderiam absorver diretamente a energia mundana se precisassem. Quando Zayn visitou a cidade-estado de Vita pela primeira vez, a quantidade de energia etérica era tão alta que ela ficou embriagada, como uma pessoa bêbada que bebeu muito vinho bom. Como tal, ela não conseguiu conhecer Draco quando ele foi treinar Ikari. No entanto, agora que ela tinha um filho na barriga, a quantidade de energia necessária para dar à luz perfeitamente um demônio como que se formava lentamente nela não era pouca coisa. Sua capacidade de absorção aumentou muito, assim como aumentou muito o apetite de uma mulher grávida. Ela já havia concebido a criança, com uma velocidade assustadora, digna do nome de súcubo, e por isso seu corpo havia mudado um pouco para iniciar o processo de gestação. No entanto, Rivetingnight ficou surpreso com o interesse de Zayn em seu destino. Porque ela iria querer ir para lá, entre todos os lugares. Zayn decidiu explicar o porquê, já que ainda não tinha tido tempo para ganhar a confiança de Rivetingnight. Ficou claro que ela era como a imperatriz do grupo de mulheres de Draco enquanto elas eram concubinas imperiais, e seria muito importante desenvolver um bom relacionamento com ela. Mesmo que ir para lá possa ser um pouco perigoso, agora tenho a proteção de Draco. Quem neste mundo ousaria me machucar? Zayn estufou orgulhosamente seu peito de dar água na boca, como se o simples fato de pertencer a Draco a tornasse a existência mais poderosa sob o céu. Rivetingnight acenou com a cabeça em elogio. Sua visão naquela época era realmente boa. A fé e lealdade de Zayn em Draco eram louváveis. Depois que Zayn passou mais tempo com ele, ela eventualmente se tornaria como a própria Rivetingnight, tão encantada que não conseguia escapar. Roma estava quase nesse nível enquanto Ikari não estava tão longe,
especialmente depois de botar seu ovo. Rivetingnicht não falou mais muito. Como Zayn sabia para onde estava indo e ainda ousava vir, ela estava claramente disposta a arcar com quaisquer consequências. Não só isso, mas Rivetingnicht sentiu que Zayn seria incrivelmente útil. Sua mente era mais aguçada entre as concubinas mais notáveis de Draco, e ela tinha o maior carisma de todas. Mesmo sendo uma súcubo de rank 1, Zayn deveria ser capaz de convencer facilmente um Lorde de rank 2 a vender sua alma para ela, apenas com base em sua linhagem sanguínea. A carruagem finalmente chegou ao centro do portal da cidade de Karil e as duas mulheres desembarcaram. Quando os jogadores e NPCs viram Zayn, a área parou e todos os olhos estavam fixos em sua forma. A respiração de muitos companheiros tornou-se irregular quando começaram a ofegar e suar como cães. A luxúria era um dos desejos mais intensos do mundo, capaz de fazer até o homem ou mulher mais resistente cometer um erro tolo. Zayn era a encarnação da própria luxúria. Ela naturalmente foi capaz de estimular todas essas pessoas à loucura. Porém, quando os jogadores perceberam quem estava ao lado dela, nenhum se atreveu a ir até ela. Foi Rivetingnicht, a jogadora mais forte. Ela era uma louca lendária obcecada por Draco, o jogador masculino mais forte, já que havia rumores de que seu poder e habilidade eram iguais aos dele. Lutar com ela seria equivalente a lutar contra Draco, e em alguns aspectos, ela era pior que Draco justamente porque estava louca. Quem se atreveria a mexer com Rivetingnicht? As pessoas respeitavam Draco, mas todos temiam a noite rebitante sem questionar. Seu capuz sempre escuro, sua aura implacável de assassinato e sua frieza foram demonstrados na recente guerra de guildas. Draco era muito mais acessível e amigável, então muitas pessoas não o temiam. Já que aquela deusa da luxúria de pele escura estava andando um passo atrás da noite Riveting, será que ela também era uma das mulheres de Draco? Já era um boato que Draco tinha várias belezas ao seu redor. Claro, muitos jogadores também iniciaram seus haréns no jogo. Isso não se limitou aos homens, mas também às mulheres. Na verdade, o que foi verdadeiramente chocante foi que, de acordo com alguns jogadores entediados que contabilizaram os números, o número de mulheres que reuniram o seu próprio harém de homens era 5 vezes maior do que o de jogadores masculinos. Afinal, Bondless era um lugar que parecia real, mas não era real. Alguém poderia realizar suas fantasias mais sombrias aqui sem repercussão ou distanciamento social. Se Zayn estava com Draco, então ela estava oficialmente fora do mercado. As mentes de todos rapidamente expulsaram todas as intenções sombrias, mas eles não pararam de olhar para o colírio que era Zayn até que ela entrou no portal e desapareceu. Quando as duas mulheres reapareceram, foi em um local muito familiar que Draco e Rivetingnicht visitaram juntos há pouco mais de um mês. Isso mesmo, ela estava na Cidade Luz. Rivetingnicht iria participar do leilão divino deste mês. Palavras do autor, algumas grandes novidades. Em breve receberei uma nova capa para o romance e, no momento em que isso acontecer, também mudarei seu nome. Guerras de Guildas, como o nome tem causado bastante controvérsia e muitos intelectuais que sentem que entendem a ler uma capacidade maior do que eu, surgiram para suprimir tudo. Como tal, mudarei o nome para Bondless Sword, que é o nome do jogo. Eu apenas reduzi para Bondless por causa de preguiça. Urg. Você também pode sugerir novos nomes para o romance se desejar, e veremos. Além disso, siga-me no Twitter se você tiver uma conta lá. Meu nome é MR_Anan_. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.